Olá, pessoal! Voltamos! Finalmente! 3 semanas, Aconteceu né? muita coisa, pessoal, assim, muita coisa mesmo. Tanto que a gente não conseguiu parar, ou tava tão imerso nessa loucura de mudança e coisas novas que a gente não conseguiu falar direito o que estava acontecendo, e acho que até alguns de vocês perceberam que a gente deu uma sumida. Mas vamos por partes. O que aconteceu nessas 3 semanas? A gente tava lá em Bituba, em Biraquera, um lugar lindo, uma cabaninha lá e tal. E a gente tinha um desejo de passar em dezembro em Porto Alegre. E então a gente pensou, antes de dezembro para Porto Alegre, a gente pode aproveitar que a gente está em Santa Catarina e tem uma amiga nossa que mora em Florianópolis. E em Bituba é relativamente perto de Florianópolis, são 100 quilômetros. E essa amiga, visitar essa amiga porque ela ia embora, ela ia ficar um tempo na Argentina. Inclusive vai ser a casa onde a gente vai ficar em janeiro, janeiro e fevereiro, vai ser a casa dela, porque ela vai estar na Argentina nesse tempo. Daí a casa vai ficar livre, lá a gente vai ficar lá. Então a gente queria conhecer presencialmente essa amiga, porque a gente não conhecia ela, a gente só conhecia ela online, né? Uma aluna nossa, que depois virou nossa professora de espanhol e tudo mais, uma amiga. Então, vamos para Florianópolis. Como? A pé? Não rolava, a pé ia demorar muito tempo. Então foi aí que a gente tomou a decisão rápida de mudar de meio de transporte. Decidimos viajar de bicicleta naquele dia, que foi há um mês atrás, mais ou menos. E mandamos construir essas bicicletas com um cara que a gente conheceu ali pertinho de nossa casa. Em aproximadamente uma semana, a gente mandou construir com esse casal, né? Os donos ali de uma mecânica, mandou construir uma bicicleta com peças novas. Duas, no caso. 2 bicicletas do jeito que a gente queria. E compramos, todos não, né? Porque ainda falta muita coisa para comprar, mas compramos aparatos mínimos pra gente viajar na estrada. Ou seja, principalmente como a gente ia levar as bagagens, que é o que as pessoas chamam de alforjes, como levar tanta coisa em uma bicicleta, né? São mochilas de bicicleta, né? São caixas que vão dos lados das bicicletas para levar as nossas coisas. Só que novo é muito caro e tipo, dá pra fazer... E não dava, porque se a gente comprasse novo, não ia chegar a tempo. Tinha isso. Então a gente teve que improvisar praticamente tudo, assim, da parte da construção da própria bicicleta. Ficou muito boa. Um dia a gente mostra como é que ficou as bicicletas com os alforjes. Detalhadamente. A lógica é que foi uma correria danada, porque entre trabalho e todo o tempo de trabalho que sobrava, a gente ia para a cidadezinha que tinha perto, tentar procurar um alforje para montar. E peça e ferramenta, coisas básicas que... E testa a bicicleta. Que a gente tinha que aprender também, tipo, como é que a gente vai trocar um pneu, que a gente nunca tinha trocado um pneu. O que precisa saber para ajeitar um freio. Então, enquanto o cara ia construindo, a gente também ia aprendendo com ele coisas mínimas. De mecânica, né? E também ia testando, aí você ia pra pegar lá um dia pra ver também a nossa resistência, que a gente fazia tempo que não andava. O Lucas, inclusive, fazia anos que não andava. Então, foi tipo tudo isso ao mesmo tempo. Outra, tinha que treinar o andarilho a ficar em cima da bicicleta também. Porque a gente ia levar o andarilho na garupa. A gente levou o andarilho na garupa. Que é o nosso cachorro, pra quem não sabe. Sim. E ele precisava ir com a gente. E daí a gente viu que tinha algumas pessoas que faziam esse tipo de viagem com o cachorro, tipo numa fruteira, aquelas caixas de plástico bem resistentes. Botavam ali na bicicleta e o cachorro ia atrás ou na frente. E a gente fez isso. Na minha bicicleta a gente colocou uma caixa dessas de frutas e com o andarilho em cima pra ele poder ir com a gente. Uma caixa confortável, né? E daí tinha que todo esse processo dele não ficar assustado, de não pular. Isso, tipo, em 2 dias. Sim. A gente realmente foi sair com ele, assim, pedalando mesmo alguns minutos no dia da viagem. No dia da viagem. Porque antes a gente só, tipo, levava a bicicleta na mão com ele atrás. Fazia um treino aos poucos, né? Tanto é que e daí chegou o dia da viagem. Dia 19 foi o dia que a gente saiu e a bicicleta estava montada, mas aquela insegurança, né? Logo que a gente andou os primeiros metros com a bicicleta, a minha bicicleta estava com muito peso na parte de trás. Depois a gente conta onde a gente está e porque tem tanto barulho.
A minha bicicleta estava com muito peso na parte de trás, eu não conseguia fazer a curva com ela. Sem não nem conseguia equilibrar a mexer. bicicleta, ela ficava assim. Ela ficava bamba. E daí eu tive que tirar algumas coisas dos alforjes, colocar na mochila, nas minhas costas, para não ter tanto peso atrás. Agora a gente já conseguiu fazer alguns ajustes a ponto de funcionar, né? Nessa última viagem que a gente fez. E daí a gente conseguiu. Tá, ok. Depois Esse foi o primeiro freios, perrengue. O primeiro perrengue. Daí os freios começaram a falhar. O outro perrengue a gente ajeitou, arrumou, porque Isso a gente não tinha nem saído do bairro, tá? Não tinha nem saído no do mesmo bairro. bairro isso. Aí o terceiro perrengue foi quando... Isso tudo o Andarilho tava correndo do lado, pra ele gastar energia e ficar mais tranquilo atrás. Aí chegou o momento de botar o Andarilho na caixa. Ele ficou muito nervoso, E daí eu evidentemente. botei ele, a gente botou o peitoral, prendeu ele com uma guia curta, mas a gente ainda não tinha de fato pedalado com ele em cima. Então é óbvio que na primeira tentativa ele pulou. Isso eu tava na rua, numa rua pouco movimentada. Ele pulou, ficou pendurado pelo peito, então ele não se machucou, mas eu me desequilibrei e já caiu a bike de lado, e carro passando, e tipo... Aí eu tive um surto naquele momento, comecei a chorar desenfreadamente, pensando, que loucura estamos fazendo? Não vai dar certo, né? Vai dar tudo errado. O que aconteceu? Eu voltei lá pra conversar com ela e falei, bom, vamos ficar aqui. Vamos treinar mais 1, 2 semanas, depois a gente vai. Não Isso tinha é um necessidade de sair do apartamento porque ele ainda estava reservado, então a gente tinha pra onde voltar, qualquer coisa. Isso é o bom de levar a vida que a gente leva, porque se tudo der errado, tanto faz, a gente para na primeira pousada e fica lá. Não tem nenhum problema, né? Não tem erro, né? O erro, quando ocorre, a gente pode desistir, a gente pode ficar onde a gente tá, a gente pode não ir. Mas a Maeli logo se recompôs. Eu pensei, não, vamos tentar mais uma vez. E daí a gente... Tava chovendo um pouco, garoando, então a gente tinha posto uma lona na caixinha do Andarilho, tipo uma cabaninha. Uma cabaninha. E fechamos um pouco mais dos lados, pra ele não enfiar a cabeça e não querer pular. E daí deu certo, ele ficava só com a cabecinha no espaço na frente e não tinha pra onde pular. Hoje em dia, que já faz 3 semanas, ele já gosta. Se eu pego a bicicleta pra sair de casa, ele fica louco. Se ele não vai junto, ele fica louco, porque ele gosta. Ele gosta do vento na cara, ele gosta de passear, ele gosta de sair, de correr do lado, então... De correr do lado ou em cima, o vento na cara quando tem. Só que naquele momento foi muito desesperador pra mim e pra ele, com certeza. Tava se acostumando, né? Mas assim que a gente ajeitou, ele ficou tranquilo, a gente logo chegou no 101 e daí era mais... tinha um grande acostamento, então a gente conseguiu pedalar mais... tocar mais, assim, né? E a gente viu que ele tava tranquilo, assim. O Andarilho, quanto mais rápido a gente vai com a bicicleta, mais tranquilo ele fica, né? Quando a gente tá quase parando com a bicicleta, ele acha que ele vai parar, ele acha que vai descer da bicicleta pra cheirar as coisas, né? Quando ele tá rápido, ele fica curtindo, que nem no carro, né? Os cachorros ficam curtindo aquele vento no rosto, no carro, porque eles sentem muitos cheiros, né? Sim. Enfim, inclusive a gente tem que arranjar aquela viseira pra ele, né? Aquele óculos, porque dizem que faz mal pros olhos dele, isso muito vento. A gente tem que arranjar isso. Mas isso é mais pra carro, né? A bicicleta não é tão rápida. Vai ficar tão fofo. Vai ser muito fofo. Mas enfim, então foi essa doideira por 2 dias que a gente saiu de Imbituba e foi pra Florianópolis. Durou 2 dias a nossa primeira viagem. A gente foi até um lugar chamado não sei o que dos Papagaios, Ilha dos Papagaios, ou perto da Ilha dos Papagaios, não sei. Não é Papagaios? Mas a gente parou no Papagaio sim. Tem certeza? Enfim, acho que isso a gente parou numa pousada lá, num lugar bem bonito também, mas a gente não conseguiu aproveitar nada do lugar, porque no outro dia a gente já saiu, já seguiu viagem até Florianópolis. E no outro dia, que foi o mais difícil, na verdade. O primeiro dia foi o mais difícil no sentido de que a gente tava treinando, né? Então, a gente tava muito tenso, assim, tipo, ligado em tudo e tal. E o segundo dia foi o mais difícil porque a gente passou pelo Morro dos Cavalos, que é um dos lugares mais perigosos para se passar de bicicleta. A gente passou levando a bicicleta do lado, não em cima. Minha mãe não ouça esse vídeo. Quê? Que a minha mãe não veja esse vídeo. É verdade. A gente levou a bicicleta do lado e não em cima da bicicleta. Foi bem difícil, tinha muitos caminhões. Eu fiquei muito tensa também, a gente teve uma pequena briga. Porque tava os dois muito tensos. É uma situação meio estressante, né? Na hora. Muito. Mas atravessamos também o Morro dos Cavalos. Depois de atravessar caminhando, a gente descobriu que tem um reboque. Um reboque, tipo um guincho, sei lá como é que fala. É um serviço da própria polícia rodoviária, eu acho,
que pega a bicicleta em um caminhãozinho e leva, atravessa, porque é tão perigoso o morro que eles fazem isso. Mas E a gente na primeira viagem indo... mas a gente foi com a bicicleta no ladinho, não é tão perigoso quando vai com a bicicleta do ladinho, assim, né? Enfim, qualquer coisa é só pular por um... Não sei, acho que não é tão perigoso. Enfim, não façam isso em casa. No caso, no Morro do Cavalo, não façam isso. E daí a gente atravessou e depois a gente seguiu para Florianópolis, entrou em Florianópolis, atravessou aquela ponte da ilha de Florianópolis, que é linda e tal. Era num domingo, né? E chegamos... E último perrengue antes de chegar na casa da nossa amiga foi subir um segundo morro gigantesco, tinha 270 metros de altura, né? Não, 130 metros. Mas era muita coisa. Era muito inclinado. E era muita muito curva inclinado. também. Muita então curva, não muito tinha carro. chance da gente subir de bicicleta, porque era já era de noite. E a gente tava no final da viagem, exaustos. Ali eu descobri que eu tinha uma força que eu não tinha, porque a gente tinha que empurrar a bicicleta com o peso dos alforjes, muito inclinado, então a gente andava tipo 10 metros e parava. Eu acho que eu nunca me senti tão exigido fisicamente na minha vida. A ponto... Não, acho que nem 10 metros a gente andava não, hein? Acho que a gente andava de 5 em 5 ou 2 em 2 metros. A gente dava 3, 4 passos com as pernas e parava e deitava assim no guidão da bicicleta. Doía tanto os braços, assim. E descansava um pouco. Mas era um descansar também difícil, porque eu tava inclinado, tava segurando a bicicleta, só apertava os freios e tal. Curva, né? Então a gente não podia ficar ali nas curvas de boa, né? Os carros passavam, tinha acostamento, mas é um Pelo acostamento... menos. Os próprios moradores locais nos avisaram que era um morro bem perigoso para andar de bicicleta também. Principalmente pra descer, se tu não é experiente, né? Então a gente desceu mesmo, que era uma descida boa de andar de bicicleta, era com uma curva muito fechada, então a gente obviamente estava com forte, a gente desceu também na mão. Pessoal, a gente está muito morto. A gente está subindo o Morro da Conceição. Tô quase largando a bicicleta no asfalto. Quase desistindo. Mas a vista é bonita, ó. A vista é bonita, não dá pra ver pelo celular, mas é bonita. Mas eu tô quase morrendo, sério. É muito difícil levar uma bicicleta no braço, cheio de peso, subindo um morro. Depois de umas 8 horas de exercícios físicos intenso. 12 horas, na verdade. Mas com pausas. A gente saiu às 7 da manhã, agora é passada das 7. 12 horas. Cansou mais ainda. E depois que atravessamos esse morro gigantesco, que é o Morro da Conceição, chegamos lá no bairro onde a nossa amiga mora, que é o Canto da Lagoa, e até chegar à casa dela também, morro. Só morro, desce morro, só morro. Quando eu cheguei lá, eu subi gritando naquela última ladeirinha, assim, tipo, tô chegando. Nossa. Mas foi muito doido. Mas não foi só coisa ruim, não foi só perrengue, teve momentos muito legais, assim, dessa primeira viagem. Sim. Foi, tipo, mesmo passando por tudo isso, a gente tá se apaixonando muito pela viagem de bicicleta. É muito gostoso, é diferente de caminhar, mas é muito bom também. Uhum. Então tem a parte do vento do rosto, parece que te dá mais liberdade. Tem essa coisa de tu tá sempre ligado. E mais rápido também, né? Eu não sei, é diferente. A gente Viajar gostou mais muito rápido. e vamos fazer isso por um bom tempo ainda, eu acho. Também acho. Eu gostei bastante da bicicleta. Depois, quando a gente ficou, daí a gente chegou na casa dessa amiga, né? Foi muito legal, a gente foi muito bem recepcionado. Ela foi uma ótima anfitriã. Né? Ficamos 2 semanas ali. Ficamos 2 semanas. Pra conhecê-la presencialmente. E ela, o filho dela e o cachorro dela são incríveis, né? O marido dela tinha saído, um dia que a gente chegou, no outro dia de manhã ele teve que ir de viagem, e no último dia que a gente ficou ele voltou, né? Então a gente não conheceu ele profundamente, mas ela, o filho dela e o cachorro que a gente vai cuidar em janeiro e fevereiro. É verdade, são incríveis, foi uma muito família bom. Realmente incrível. E daí, o que aconteceu? A gente saiu de lá uns 2 dias, da casa da nossa amiga, e vamos voltar dia 26 de dezembro, provavelmente, pra ficar janeiro e fevereiro. Uhum. Então a gente tinha esse período que a gente não
Não, No antes disso a gente iria pra Porto Alegre. No princípio a gente iria pra Porto Alegre em dezembro. A gente ia ficar uma semana só na casa dessa amiga e iria pra Porto Alegre, mas a gente acabou ficando 2 e desistindo de ir pra Porto Alegre, porque reparou que é muito difícil uma viagem até Porto Alegre de bicicleta com a nossa experiência que a gente tem. Então a gente decidiu usar esse tempo que a gente iria pra Porto Alegre para conhecer mais Santa Catarina, fazendo viagens mais curtas. Isso. Então isso é o que vai acontecer nos próximos episódios. Vocês vão acompanhar essa viagem de dezembro, que vai ser do dia de agora, dia 8 de dezembro, até dia 26, que a gente vai ficar zanzando por aí, parando, trabalhando, conhecendo os lugares e adquirindo mais experiência nessa viagem de bicicleta. Não vamos entregar muitas informações nos próximos, o que tu acha? Nos próximos, acho bom, esse vídeo já tá... Quanto tempo já tem vídeo? 5 minutos só? 15 minutos. Então acho que é isso, né? Esse foi os últimos... Não, acho que a gente não falou agora no final, né? Então terminamos lá de ficar esse tempo com a nossa amiga. Então a gente veio até... Agora a próxima parada é Pomerode. Dizem que é uma cidade bem bonita, com uma arquitetura bem bonita e tudo. Uma cultura diferente. E vamos até lá. Só que antes de chegar até lá direto, porque a gente saiu da casa dela numa segunda, porque era aniversário dela no domingo, então a gente ficou até o aniversário dela, segunda-feira a gente saiu, só que segunda tarde a gente já tinha que trabalhar, então a gente só foi até a próxima cidade, que é o que deu de tempo para viajar, porque a gente viajou 3 horas, 4 horas. A gente só saiu da ilha e chegamos no continente, estamos aqui em São José agora. São José, que é uma cidadezinha, um Airbnb muito legal, muito barato, muito bonito, tem tudo que a gente precisa. O único ponto negativo é que não é perto, assim, a pé de nenhum lugar bonito, mas a gente quer só trabalhar aqui. E é um pouco barulhento. E é um pouco barulhento por causa da rua, mas a gente estava acostumado com o Bento Gonçalves em Porto Alegre, que é muito mais barulhento. Então também tá tranquilo. Daí a gente, chegando aqui, a gente vai ficar esses dias de trabalho no meio da semana, né? Terça, quarta, quinta, hoje é quarta. Amanhã a gente já sai. Amanhã de manhã a gente... É verdade, a gente vai ficar então... Ficou só segunda, terça e quarta, na verdade, né? Segunda tarde, terça e quarta o dia inteiro. Quinta de manhã cedinho a gente já sai e vamos explorar outras cidades. Não sei onde a gente vai parar, mas a ideia é que a gente pare na próxima terça, quarta e quinta, porque são os dias que a gente trabalha, né? Não é que a gente trabalha segunda, terça, quarta e quinta. Segunda, a gente começa a trabalhar segunda à tarde e trabalha terça, quarta o dia inteiro. E quinta a gente tem aquele trabalho meio opcional, né? É um dia de trabalho, mas a gente pode matar aquele trabalho. E sexta, domingo a gente não trabalha. Eu acho que vocês vão ver esse vídeo quando a gente já ter saído daqui, que é domingo, né? A gente solta esse vídeo no domingo. Mas fiquem ligados também lá no Instagram, @professores.itinerantes, onde a gente vai trazer também mais detalhes ao longo das semanas. Agora vamos voltar a publicar, porque também estávamos parados lá. Vamos registrar, bem registrada a saída da Pomerode? Vamos. De São José a Pomerode. Vamos fazer um vídeo de São José a Pomerode, como foi todo o trajeto, onde a gente dormiu. A gente quer acampar mais no mato, que faz tempo que a gente não acampa no mato. Na casa das pessoas. Na casa das pessoas também, na casa de agricultores, né? E parar nas casas do interior e tal. Pedir um lugarzinho para acampar. A gente quer fazer mais isso, essa é a ideia. Ficar menos em pousada. Porque pousada e hotel, tu paga ali, entra, fica, dorme. Não conhece tantas pessoas, não conhece a cultura. A ideia é esse intercâmbio cultural. Então, a gente também quer ficar na casa das pessoas, conhecer as pessoas, tomar um café da manhã com as pessoas. E seguir a viagem por esse interior de Santa Catarina. Interior próximo do litoral, né? Mas que já é interior. Pomerode já não é litorâneo mais, né? E não esquece de curtir esse vídeo se você gostou, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com alguém que gosta de fazer umas loucuras de vez em quando. E nos vemos no próximo domingo. Exatamente. Beijo.